Bispo, a paz do Senhor, prazer recebê-lo no programa Hora da Comunidade de hoje. A paz do Senhor, evangelista Manuel Messias, o grande apresentador, levantado por Deus e usado pelo Espírito de Deus para transmitir as boas novas do Reino de Deus através da Rádio Rio Madeira FM no programa A Hora da Comunidade. Que bênção. A satisfação e o prazer é todo meu, evangelista. Bispo, agora 12h21, as suas considerações, as suas falas com relação ao seminário, seu convite e o seu posicionamento, seu ponto de vista com relação à educação ambiental. Evangelista, essa posição ambiental, ela é vamos colocar assim, é uma condição de todos, é uma condição coletiva. E no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, enfatiza-se um texto nas Sagradas Escrituras que diz assim: agora é o tempo de destruir todos aqueles que destroem a terra. Então, a destruição ambiental é uma coisa muito séria. Ela não só mexe com o ser humano, mas mexe também com o plano de Deus. Pois Deus, ao criar todo o universo, Ele criou primeiro o meio ambiente. Então, o meio ambiente é uma criação de Deus. E depois disso Ele criou o ser humano e colocou ali no meio ambiente. E disse assim, cultivai, lavrai e cuidai da terra. Então a ordem de Deus é cuidar da terra e não destruir a terra e não maltratar a terra. O que podemos entender que a agressão ambiental, ela é um pecado ambiental diante de Deus. Por isso que é importante tratar-se da convenção ambiental. Pois Deus, quando fez todo o universo e fez o meio ambiente, Ele disse assim, e diz o texto sagrado, Deus viu que era bom. Então, quando se agride a natureza, está agredindo algo que Deus disse que é bom. Agredir a fauna, agredir a flora, é um pecado e também é uma ofensa contra o Criador. Pois o mesmo Criador que criou o ser humano, a sua imagem, conforme a sua semelhança, foi o mesmo que criou o meio ambiente. E Ele disse assim, e olhou Deus e viu que era bom. Bom para quê? Bom para o ser humano habitar. Bom para o ser humano viver, cuidar e viver em comunhão. A natureza e o ser humano tem que ser parceiro. No momento em que o ser humano ele começa, através das suas vaidades, através da sua ganância pelo dinheiro, a desmatar, a destruir, ele está agredindo algo bom que Deus criou. E isso vai trazer consequência, como no livro do Apocalipse diz, Apocalipse 11, 18. Agora é o tempo de destruir o que destrói a terra. Então, há pessoas que infelizmente pensam dessa forma, que tudo que é ruim que está acontecendo, maremotos, inundações, terremotos, isso daí seja uma coisa da justiça de Deus. Não, isso não é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não maltrata o ser humano. A justiça de Deus, ela não destrói o ser humano, sim, ela edifica e cuida o ser humano. Agora, o que maltrata o ser humano são as suas próprias consequências. São a consequência dos seus erros. São os atos das suas coisas erradas que se faz. Então, todos os flagelos do livro do Apocalipse, não é a vontade de Deus que isso aconteça, é consequência dos erros da humanidade em destruir a fauna, em destruir a flora e também destruir o próprio ser humano, a si mesmo. Porque no momento que a natureza dá tudo para nós, todo alimento, todo fruto,
tudo que nós desfrutamos aqui na Terra de Bom, a natureza que nos dá. Então temos que viver em parceria com ela, porque esta é a vontade de Deus.